Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos, louvado seja Deus. Estamos aí já ao vivo, para a glória de Deus, pelo Facebook. Hoje é dia 17 de setembro de 2020, um ano atípico, né? Um ano bem diferente, mas graças a Deus estamos aí, firmes e fortes. Louvado seja Deus. Sejam muito bem-vindos. Deus é fiel, maravilhoso. Graça e paz. Pastora Valdineia e pastor Luiz. Cláudia e Eliana, sejam muito bem-vindas. Karina, seja bem-vinda. Amana da Kátia. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um livro aí extraordinário, né? Um livro de Daniel é algo assim surreal, algo tremendo, poderoso, tem muito conteúdo. Infelizmente nós não vamos conseguir abranger todo o seu conteúdo. Eu acredito que precisaríamos de mais ou menos umas 12 semanas para falar de um modo exaustivo, né, versículo por versículo, porque esse livro merece toda a atenção. É algo assim que a gente entende muito o contexto bíblico, né, do Antigo Testamento. É o Apocalipse do Antigo Testamento. Essa é a expressão correta aí para o livro de Daniel. O livro de Daniel é fantástico. E espero que vocês estejam aí com a sua Bíblia aberta, o seu caderno de anotação e aquilo que você julgar importante, que você esteja aí junto conosco nesta hora. Em nome de Jesus, se você quiser compartilhar, eu acredito que esse livro é de muita importância para muita gente, né? Aprendemos muito essa semana relendo esse livro, né? Acredito que os irmãos aí conseguiram ler, porque se trata de apenas 12 capítulos, né? Então é um livro bem curto, mas tem muitas visões, principalmente a partir do capítulo 7, tem bastante coisa, né? Mas eu acredito que você consiga aí absorver bastante conteúdo aí. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos orar, né? Vamos orar, o pessoal está chegando ainda. Um dia bem quente aqui na cidade, mas eu creio na misericórdia do Senhor e eu sei que Ele vai trazer sempre o êxito, né, sobre a nossa vida, apesar da nossa injustiça, muitas vezes. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor Deus, te agradecer pela tua graça e misericórdia. Que teu Espírito Santo seja bem-vindo nesta hora, fala aos nossos corações, ministra a nossa vida, porque nós precisamos de ti, Deus. Precisamos do teu favor, precisamos da tua graça, Deus, precisamos da tua misericórdia, para que, ó Deus, além de tantas informações que existem neste livro, nós possamos, ó Deus, ser capacitados para comunicar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que as pessoas precisam ouvir nesta noite, Deus, seja isso que esteja sobre o nosso meio. Que, ó Deus amado, a tua mão de poder esteja sobre nós, nosso coração esteja aberto para receber toda essa instrução, Deus, de graça e verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Rafael Câmara, seja muito bem-vindo, homem de Deus. Louvado seja Deus aí. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Vamos prosseguir aqui. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. É algo assim muito interessante porque, como a gente disse, né, é o Apocalipse do Antigo Testamento, propriamente dito, né? Valdão, seja muito bem-vindo aí. Então, Daniel, que escreveu esse livro, a tradição hebraica é que confirma isso, que ele que foi o escritor desse livro, né? E tem o seu nome aí como significado, Deus é o meu juiz. Primeira coisa, o livro de Daniel. O que ele escreveu, né? Ele escreveu uma série de histórias
de forma assim miraculosa, né, que aconteceram na vida dele, de mais 3 hebreus. Então, a história de 4 jovens hebreus na Babilônia, só que não era em qualquer lugar. Lembrando que Jeremias ficou em Judá, depois ele foi para o Egito. Ezequiel, que nós já estudamos, ele foi para a Babilônia, para o assentamento ali da Babilônia, né, no rio Quebar, que a gente já estudou. E Daniel, ele foi para a corte. Então ele foi lá dentro do palácio da Babilônia, né, ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Deus foi exaltado através da vida dele naquele lugar, né? E através de Daniel, Deus foi exaltado. Então a glória é devida toda ao Senhor, porque esse livro é fantástico, sobrenatural mesmo. Então foi lá na corte, né, como a gente falou, num período da Babilônia, depois de muitos anos, né, vamos dizer assim, e já no início do reinado Medo-Persa, que foi um outro reinado quando esse império caiu da Babilônia. Quando que foi isso? Queridos, eu quero aqui ressaltar, né, algo que eu não tinha conseguido enxergar. Acho que é algumas traduções, né, eu não estava conseguindo enxergar. Então lembra que na outra aula passada, se eu não estiver errado, nós falamos de 3 invasões que Babilônia investiu contra Israel, contra Judá, contra Jerusalém, né? E lá em 2 Reis, capítulo 24, nós lemos nos primeiros versículos, de 1 a 8, a história do rei Jeoaquim. E os teólogos, os biblicistas, eles apontam que é uma data aproximada do ano 605 a.C. Então esse foi o primeiro, e foi nessa leva que Daniel junto foi para Babilônia. Então essa foi a primeira investida. Aí passados-se mais, vamos considerar aproximadamente 8 anos, em 597, foi outra investida contra outro rei, que é a segunda, em 597, com o rei Joaquim. Então o primeiro rei em 605 foi Jeoaquim, que nós vemos no primeiro versículo. Vamos ler aí no primeiro versículo de Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1, diz assim: No ano 3º do reinado Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então o que diz? E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. É bem interessante esses 2 versículos, que ele já traz uma cronologia do tempo, da época disso, né? Que é fantástico. Então, com isso, queridos, nós vemos essa importância, né, desse livro aí. Então, foi nesse período. E depois, em 586, já no finalzinho, né, o reinado, a terceira, perdão, não no final, mas na terceira invasão da Babilônia em Israel, em Judá propriamente dito, ali onde que já levou e destruiu o templo. Já foram levados algumas partes, né, os utensílios da casa do Senhor, como a gente viu já desde o ano 605 a.C., mas teve mais esses 2 episódios. Então assim nós encontramos finalmente, né, as 3 invasões aí da Babilônia contra o reinado de Judá. Vale salientar também que no ano 701, quase um século, né, o rei da Síria também investiu. E no capítulo, agora não me recordo, mas acho que é no capítulo 17 ou 18 de 2 Reis, ele fala dessa invasão. Aí o rei Ezequias intercedeu, né, orou diante ao Senhor, colocou a carta, né, pediu para Deus ler essa carta, né, e toda aquela história. Só que eu estava pesquisando e encontrei uma informação muito importante, que nessa informação diz que foram levados nesse tempo
mais de 200 pessoas cativas, 200 mil pessoas e 47 cidades foram sitiadas. Dentro de uma informação, né, extra bíblica, né, dentro da história, né, dos acadianos, né, dentro de outras histórias, tá ok? Então nós temos também essa informação. Aqui no versículo 13 do capítulo 18, vamos só confirmar aqui, 2 18, 13, né? Que eu falei essa semana, só que eu não lembro agora certinho. Então ele diz aqui uma questão que às vezes passa desapercebido para nós. Por que passa desapercebido? Porque nós precisamos ler de uma forma bem tranquila, né? Aqui é 18:13, é isso mesmo. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes, 2 Reis 18:13, de Judá, e as tomou. Em outra tradução fala que as conquistou. Então, se conquistou, quer dizer que, né, vamos dizer, popularmente, a casa caiu, né? Não teve jeito. E é onde que o rei falou, não, espera, vamos negociar, né? É tributo que você quer? O que você quer? Quero tanto. Aí ele desmontou bastante coisas lá do templo, das ofertas que tinha recebido e entregou para o rei Senaqueribe. E por algum motivo, né, a gente crê que é o guerreiro divino, né, intercedeu nessa época, no ano 701, e o rei ele não veio até Judá. Ele foi para outra região por causa de guerra. Então deixou Judá em paz. Por isso também que eles se sentiam mais, vamos dizer assim, protegidos, né, por causa do templo. Beleza? Então, aqui em Daniel, voltando em Daniel, nós encontramos do ano 605, que é essa primeira invasão, até 536, já com o reino persa dominando também o território babilônico. Então, a última consideração que eu quero falar sobre esse assunto, é importante a gente saber que o Império Assírio, eles vinham de uma forma a deportar todo mundo. Pegava todo mundo, pegava os bens, né? Toda a riqueza que eles tinham, a produção que eles tinham e levava para outro lugar. Né? E em Samaria, o que eles fizeram? Migraram lá, né? Como a gente já explicou a respeito disso. Colocaram outros povos, né? Deixaram só aquele povo que não tinha condições mesmo de andar, né? Então deixaram lá, os bem pobres. Agora, babilônico, como a gente vê aqui no livro de Daniel, Daniel nos remete o quê? Que Daniel, ele já coloca o povo, já pega a elite. Então, Daniel fazia parte da corte, né, de Israel. Então era ali dentro do reinado de Joaquim, e onde ele foi muito jovem, né? Outros dizem até adolescente, na idade de adolescência, junto com esses 3 jovens, só que eles conheciam a lei, eles viviam a lei, né? Então é diferente, mesmo que o rei estava fazendo coisas erradas, né? Aqueles reis, mas eles conheciam, e com isso ele chegou a esse ponto de temer a Deus, mesmo estando lá num reinado diferente. Qual que era a ideia do rei Nabucodonosor, né, do Império Babilônico? Era pegar essa nata da liderança e, durante 3 anos, ensinar a cultura alimentar, né, as comidas típicas de lá, ensinar a cultura do reino, a língua e a religião do reino. Então era o quê? Para desmontar, né? Desconstruir tudo aquilo que eles aprenderam. Isso eles praticavam em qualquer reino. Mas dentro, no caso aqui de Israel, eles pegavam, queriam transformar toda a religião, a cultura, os hábitos desse povo. Para quê? Para que chegasse lá e lá eles encontrassem a identidade babilônica, né? Identidade caldeia, né? Dos caldeus. Só que não, deu errado, né? Seja bem-vinda, Vanderleia, tá aí, graças a Deus, super fã. A Kátia também, glória a Deus. A Mana já tá presente, hein, Kátia? Chegou primeiro que você. Então, queridos, nós vemos essa ideia aí
dessa transformação. Agora o reino persa já fez uma política totalmente diferente. E até nesse livro é considerado como um cordeiro. Olha só, tem muita coisa para falar sobre o reino da Medo-Persa, mas não vai dar tempo para falar de tudo, né? Mas isso, qual que foi o objetivo então de Daniel? É revelar a soberania de Deus sobre as nações e seus governantes e também o cuidado divino aos seus exilados. Então ele estava ali dentro da corte, mas Deus estava protegendo. E Daniel foi levantado ali como um agente de Deus no meio daquele mundo, né? Já não sois deste mundo, né? Então é uma forma assim como que a gente vê o livro assim de uma forma espetacular, porque esse livro ele remete essa ideia, né, dessa proteção aos exilados e às vezes a pessoa está pensando assim, Daniel poderia pensar junto com os outros jovens, poderia pensar, falar, meu Deus, a coisa está muito horrível, né? O que eu estou vivendo? Que tempo que eu estou vivendo? Por que Deus me chamou nisso, né? Poderia murmurar, mas tem muita coisa interessante. Então vamos lá para o pano de fundo, né? O pano de fundo aqui deste livro. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 6. E a segunda parte é do capítulo 7 ao capítulo 12. Então, efetivamente, ali na metade do livro, né, nós encontramos a primeira metade, né? Nós encontramos a que contém as histórias lá na corte, lá no palácio da Babilônia, né? Desses 4 jovens aí, Daniel e os outros 3, e a sua lealdade a Deus, a sua lealdade a Javé. Então, independente da ocasião, da circunstância, do ambiente, eles permaneceram fiéis. E isso é fantástico, isso aí já valeu todo o livro, né? Os livramentos miraculosos que aconteceu lá na fornalha, com seus 3 amigos, com Daniel na cova dos leões, e muitas coisas que Deus fez e usou a vida de Daniel, interpretando sonhos, é muita coisa tremenda, né? E esses reis gentis, né? Que no caso foi, que todo o livro diz, né? O rei Dário da Pérsia, vamos começar, né? Do início. Nabucodonosor, depois Belsazar, que é um sucessor dele, então nós vamos aprender ali que ele foi avô, né? Nabucodonosor foi avô de Belsazar, e depois nós vemos no capítulo 5, né? A destruição, e depois o capítulo 6 já começa a contar a história. O 7 e o 8 volta, né? E acho que o 9 também volta para o 9 não. O 7 e o 8 volta para Belsazar. Então não tem assim uma ordem cronológica, mas sim dos fatos, né? A narrativa histórica. E vale lembrar também que o livro de Daniel, ele foi de uma forma assim muito importante, né? Que ele foi construído, porém a Bíblia hebraica, a Bíblia, a tradição hebraica, eles não consideram Daniel profético. Não considera Daniel um livro profético. Acredite se quiser, né? Por quê? Porque conta a história de um profeta, mas não dá muita ênfase aos oráculos de Deus. Como Isaías a gente viu, como Ezequiel a gente viu, como nós vimos também em Jeremias. Então, nesses outros 3 livros, que são livros fortes dos profetas maiores, né? Nós encontramos ali também, a partir da próxima semana, assim, Deus permitindo, nós vamos falar sobre os profetas menores, os 12, né? Os 12 profetas menores. Mas nós vemos ali que nós temos essa preciosidade aí dessa informação. E na Bíblia ocidental, que é essa Bíblia que nós possuímos aí, é considerado como livro profético, tá? Então é só essa diferença. E temos também a segunda parte. A segunda parte já é a segunda metade, né, vamos dizer assim. É um livro que traz bastante visões. Então ele tem bastante visões e ele fica estarrecido. Parece que nós estamos lendo Apocalipse. Quando você lê Daniel, parece que é Apocalipse. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Mas o que está falando? Será se é João ou será se é Daniel, né? É tremendo, é maravilhoso esse livro.
mas nós vemos bastante. E o que eu quero chamar a atenção? Quero chamar a atenção que o livro todo, né, principalmente a partir do capítulo 7, ele começa a identificar os impérios que haveria de vir a governar. Então Israel passou pelo reinado egípcio, né, quando ele estava lá e tentaram matar eles. Depois, eles, por muito tempo, né, já como uma nação e depois nação dividida, aí eles encontraram a fúria do Império da Síria. Olha só. E agora, nesse presente livro do Daniel, nós encontramos o quê? O Império Babilônico. Então, o Império Babilônico. E desse Império Babilônico viria, como foi profetizado para Daniel, isso já abre muito leque na nossa mente. Veio o Império da Grécia, com Alexandre o Grande. Olha só, Alexandre o Grande, só que ele reinou pouco tempo. Medo-Persa reinou, só recapitulando, a Síria governou mais ou menos por 3 séculos. A Babilônica, uns 80 anos, mais ou menos, tá? Quase um século. Medo-Persa, mais 200 anos. E a Grécia, 10 anos. Foi bem pouquinho, bem curto, né? O período deles. Então, dentro dessas visões, ele está falando daquele boneco, boneco não, aquela estátua, né? Que tem a cabeça de ouro, depois os braços, o tronco lá de prata, depois a sua cintura de bronze, né? E os pés com barro e bronze, né? Se eu não estiver errado. Não decorei essa parte, viu, gente? Mas ali o que ele está falando? Ele está falando de cada reinado, entende? Então isso já desmistifica bastante coisa. Isso aí já começa a nossa mente já ampliar, né? Tudo bem até aí? Se tiver alguma pergunta. E eu estudando esse livro, eu lembrei de uma pergunta, né? Que vocês fizeram. Se o livro de Esther, se eu não estiver errado, acho que foi no livro de Esther, quando estávamos estudando, se Esther foi contemporânea a Daniel. Então, provavelmente sim. Provavelmente sim. Se não foi contemporâneo, foi bem perto, né? Porque aquele rei Assuero, o rei Assuero, foi Xerxes, né, primeiro, ele foi pai ou avô, né, de Dário ou Sírio, né, que às vezes tem alguns dizem que é a mesma tradução e outros falam que é outro reinado, mas é bem próximo ali a sua familiaridade, né? Então, se não foi muito próximo, né? Não sei se a pessoa está aí, né, nos assistindo aí quando perguntou, mas essa é a linha de raciocínio, tá ok? Então isso daí já começa a entender bastante coisa, né? Só que o reinado de Alexandre o Grande, o Império Grego, o que aconteceu? Ele foi profetizado no livro de Daniel que ele ia se dividir em 4 partes. E o que aconteceu dentro da história? Se vocês estudarem a história, eu sei que faz bastante tempo, né? Mas se alguém lembra disso, o Alexandre o Grande ele teve o seu reinado dividido em 4 partes. Quem são esses? Os 4 generais. Os 4 generais que serviam ele depois da morte, né? Então eles repartiram ali a Grécia, né? No seu comando. E depois teve também uma disputa ali da Palestina entre 2 figuras que o livro relata, que é o Reino do Norte, que é o Seleucidas, né? O Seleucidas de Antioquia, que é o do norte, e os Ptolomeus, que é do Egito, que é o Reino do Sul. Então isso aconteceu também. Mas em que época, Kleber, aconteceu isso? Que o livro está profetizando ainda. Se o livro foi escrito no 6º século, essa guerra aconteceu com o Antíoco IV, né? Antíoco IV, Epifânio, que ele é dessa parte helenista, né? Do Reino do Norte, que era da Grécia, que tentava conquistar ali a terra, só que o Reino do Sul prevaleceu. Então, só que esse camarada aí, ele foi muito terrível dentro da história, né? Dentro da história de um período interbíblico. O que significa período interbíblico? É esses 400 anos de silêncio. Então, depois do livro de Neemias, mais ou menos, né? Ali
Deus já não falava mais. Depois teve os profetas, né? Dentro da cronologia, os 4 séculos antes, né? Os 4 séculos antes de Cristo. Então, o período interbíblico. Esse Antíoco IV, ele veio frustrado de uma guerra aí, quando passou por Jerusalém, foi tão audacioso que ele colocou uma estátua dentro do templo de Jerusalém, que já tinha sido reconstruído, né? Isso no ano 175 a.C., que ele morreu no ano 167, né? Então, 175 até 167, ele colocou uma estátua lá dentro, e foi tudo profetizado no livro de Daniel. Então, a gente vai depois passar aí, tentar passar, né? Pelo tempo aí, se a gente conseguir, mas tentar passar por alguma coisa. Estão conseguindo entender? Tá fácil, tá meio complicado, né? Dá um feedback aí, que o feedback é importante aí pra gente continuar. Essas datas são muito importantes porque o livro, ele é um livro profético, apocalíptico, né? Então, um livro apocalíptico, o que ele acontece? Esse apocalipse que eles estão falando, esse livro de revelação, ele é tido como um tempo de crise. João, quando estava na ilha de Pátimo, que escreveu o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, ele estava numa perseguição muito feroz contra os cristãos naquela época, no ano 90, né, mais ou menos ali, depois de Cristo. Então ele estava preso, e ali ele foi, de uma forma, os imperadores daquela época, os imperadores romanos, eles estavam ali perseguindo, matando, e tudo que a história já diz, né, que aconteceu, que é muito assustador. Mas Daniel estava profetizando, e no finalzinho a gente entende que o anjo do Senhor, quando comunicou e trouxe a sabedoria e o discernimento, explicou as visões para Daniel. Por que Daniel tinha visão, hein? Eu fiquei pensando nisso, né? Por que Daniel tinha tanta visão? Eu acredito que Daniel também era uma pessoa muito íntima a Deus. Muito. Porque se ele foi, como dizem alguns teólogos, né, contemporâneo, ele nasceu ali, né, não contemporâneo, mas ele nasceu, contemporâneo também, nasceu na época do rei Josias, que foi um rei reformador, no ano 622, então a gente imagina que lá no finalzinho da carreira dele, quando ele foi para a Babilônia, ele era muito novo, mas até o final dos seus dias, ele já estava avançado em dias, né? Ele já estava com mais ou menos 80 anos quando ele estava escrevendo os últimos capítulos de Daniel. Então, olha só toda essa linha do tempo aí dentro da vida de Daniel. Mas ele veio dessa linhagem, vamos considerar, né? Vamos considerar que ele veio dessa linhagem de Josias, um rei reformador, e ele trouxe esse entendimento, né, para que trouxe essa essência, né, da adoração, essa essência da devoção, e isso estava muito vivo, né, porque os jovens são fortes, né? Então, como ele era jovem, estava muito forte isso dentro dele, e ele começou a continuar naturalmente. Lá na Babilônia ele continuava orando 3 vezes, mesmo quando chegavam os decretos, né, que todo o livro diz. Ele era uma pessoa, né, como a Vanderlei está colocando aí, era um homem de muita oração, né, de muita oração. Então é por isso que Deus revelou isso. Então a Bíblia diz também no Antigo Testamento, visão noturna, que seriam os sonhos, né, que eles tinham, e Deus usava, né, qualquer um deles, usava Nabucodonosor, usou Belsazar para toda a glória dele. Então Deus entregava ali aquele sonho também para esses reis gentios, para depois eles reconhecerem que existe só um Deus, né? Era uma cultura religiosa politeísta, né? Que tinha vários deuses, mas eles reconheciam o Deus de Israel, né? Então, no livro a gente encontra isso. Tudo bem até aí? Então, Roma prevaleceu, né, sobre Antíoco, né, contra o Egito, e voltou passando por Jerusalém e destilando ali toda a sua ira, como a gente já falou. Ok? Então isso é o pano de fundo aí para que a gente possa entrar propriamente dito aí nesse livro maravilhoso que é o livro de Daniel. Espero que vocês estejam aí ávidos, né, por essa
esse livro. E, queridos, esse tempo aí de 167 a.C., desse episódio aí do Antíoco, lá em Jerusalém, que ele colocou a estátua de Zeus, né, uma estátua lá, colocou porcos também lá dentro, que era uma abominação, né, dentro do costume judaico, dentro da tradição, da lei, né, que a lei proibia isso. Ele profanou mesmo, ele quis zombar do Deus de Israel. E essa história é onde trouxe toda a revolta que hoje o povo de Israel comemora a festa do Hanukkah, então a festa da Revolução dos Macabeus. Então essa história está nesse livro apócrifo, né, que é um livro que está na Bíblia romana, né, não uma Bíblia protestante, mas é uma Bíblia romana, só que está lá um livro apócrifo. O que significa apócrifo? Né? Só lembrando, é um livro não genuíno, não reconhecido dentro da cultura, da tradição judaica como um livro canônico, aquele livro sagrado ali que eles fizeram todo uma coisa que a gente já falou, né, para reconhecer. Então é um livro apócrifo, então você vai encontrar esse livro não numa Bíblia protestante, você vai encontrar num livro um livro da igreja romana, certo? Então, uma última coisa aí para falar. Ok? Então, vamos lá para o livro tremendo, livro de Daniel. Vamos falar sobre o primeiro capítulo. Então, o primeiro capítulo é a narrativa introdutória, né, de Daniel e seus amigos na corte da Babilônia. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui, dentro desse conceito que nós falamos, que o reino babilônico pegava ali a elite, né, dos outros povos, no caso de Israel, e queria reconstruir, né, a cultura, reconstruir os costumes, reconstruir a sabedoria, tudo. Então, eles queriam colocar esses jovens para comer a comida da Babilônia, lá do reino. E olha só o que diz aí no versículo 3, capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Então, eunuco, para quem não sabe, é aquela pessoa que está ali, o braço direito do rei, ajudava dentro do governo do rei, mas essa ajuda não tinha risco nenhum, porque ele não tinha o seu órgão reprodutor, e com isso ele ficava... vamos dizer assim, não corria risco, né, de uma vingança, um assassinato do rei tomar o seu lugar. Por isso que ele era eunuco, por isso que ele estava ali nesse servo. E olha só o que diz o texto. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real, a qual Daniel participava, né, e dos nobres, a nobreza de Israel, no caso, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, então quer dizer o quê? Bonito, né? Não tinha defeito físico, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência e entendimento no conhecimento, e como tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua de caldeus. Olha só, aqui a Bíblia, o texto bíblico, ele já explana essa ideia e a gente começa a absorver, né? E o rei determinou a ração, a comida, né, no caso, de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Então, tudo que o rei consumia, aqueles jovens iriam consumir. E que assim fossem criados por 3 anos. Então, 3 anos era um período da faculdade ali, para entender a língua caldeia, a língua babilônica, ali os costumes, né, a ciência, tudo ali. Eles estavam ali treinando esses jovens para depois fazer uso em favor do Império Babilônico. Entre eles se chamavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs os nomes, a saber, primeiro teste que a gente vê, essa troca de nomes, né? Depois você pode pesquisar na internet, cada nome tem um significado, o nome hebreu, né? Significado a Deus, exaltando a Deus. E o nome babilônico, que eles mudaram aqui para ser chamado, é de uma forma para exaltar os deuses babilônicos.
Entende? Então o primeiro teste foi esse, né, que a gente vê. E Daniel, e pôs a saber, né, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel, olha esse versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, porque ele poderia ser morto na mesma hora. Falou, o quê? Esse Aspenaz ia falar, o quê? Vai sobrar para mim, então que sobra para você. Então eu vou contar para o rei que você não quer participar. Só que Deus, ele estava projetando essa glória dele e usando a vida de Daniel. Então Deus trouxe esse favor no coração do chefe lá, dos eunucos, né? E Daniel falou isso, né? E ele disse, né, no versículo 10, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou, o rei Babilônio, imagina, o cara é doido, né? Determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído, por Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimente, peço-lhe, os teus servos 10 dias. Então 10 dias eles comeram só legumes, não comeram carne, não beberam vinho. Não comeram aquela comida boa, né, que coloca na mesa do rei. Eles comeram só legumes sem bebida, por 10 dias. E depois desses dias, né, o texto diz que aí eles estavam formosos, estavam diferentes, né? E aqui olha que dado interessantíssimo, né? No versículo 20, vamos pular um pouco. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então olha só, porque a sabedoria, Deus tinha dado essa sabedoria para esses jovens. Deus tinha dado esse conhecimento, essa inteligência para esses jovens, entende? Então com isso a gente vê esse tremendo aí do agir de Deus. E no versículo 21, olha só, e pulo na história, né, na linha do tempo, olha o pulo que dá. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro, que é o rei da Pérsia, né? Que é um longo caminho aí, essa trajetória. Então acredito que Daniel ele organizou muito bem esse livro, contando todas as histórias, né? Dividindo em estações, o propósito das visões e tudo mais, para que tivesse esse êxito aí. Tá ok? Vamos pulando lá então. No capítulo 2, do versículo 1 ao 49, todo o capítulo, né? Aí nós encontramos o quê? O sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel. Ele chamou os magos, ele chamou os sábios caldeus, chamou toda a elite lá da sabedoria babilônica que existia dentro do palácio e eles não conseguiram. Aí já tinha aquele dito que ele ia matar todo mundo. Matar tudo se sabe aí, porque eles não sabem de nada, né? Os sábios não sabem de nada. Vou matar todo mundo. Aí Daniel, cara, é tremenda essa atitude dele. Por quê? Porque Daniel, ele teve ali o princípio de como chegar à autoridade e conversar com a autoridade, conversar com a liderança. E ali eles colocaram o propósito que estava acontecendo, que não tinha revelação, e ele pediu um tempo para essa pessoa para chegar e conversar com o rei e revelar ao rei. E quando ele se deparou com o rei, ele falou: rei, eu não sei também, eu não tenho essa capacitação de desvendar o seu sonho, de interpretar o seu sonho, de interpretar esse mistério que o Senhor tem aí no seu coração, que o Senhor, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sonhou. Porém,
eu conheço um Deus que pode trazer essa revelação. Olha só isso. E cara, olha que interessante que é. Daniel, ele tinha os livros. Ele tinha os livros, com certeza ele tinha a Torá. Porque lá no final, no capítulo 9, nas 70 semanas, sem querer pular muito, né? Mas nas 70 semanas ele já estava falando que ele consultou o livro de Jeremias e entendeu o período das 70 semanas, que era já os 70 dias que ele estava ali. Então olha só que interessantíssimo é isso. É fantástico, formidável, né? Então ele foi e conseguiu tratar. Então exaltou a Deus acima do o rei gentil, no caso da Nabucodonosor, no capítulo 2, e Deus exaltando Daniel aos olhos do rei. Então Deus foi lá e exaltou Daniel dentro do seu reinado, porque assim ele distribuiu, né? Então o que ele colocou lá no último versículo, versículo 49 do capítulo 2? Diz assim: pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Então esses três amigos foram para as províncias, foram líderes dessas províncias, que eram regiões, né, metrópoles ou cidades ali, que estavam debaixo desse governo aí da Babilônia. E Daniel, porém, ficou lá mais perto dele. E depois houve um grande ciúmes, né, por parte dos outros, como o apóstolo ministrou lá no último domingo, no capítulo 6, né, que trouxe o motivo de ir para a Cova dos Leões, é que Daniel foi colocado como, vamos dizer, supervisor dessas províncias, governador dessas províncias. Os caras ficaram loucos, né? Como esse moleque, como esse jovem vai querer atravessar a gente tá aqui mais tempo e tal. Só que Deus é que estava fazendo tudo isso, né? Daniel não era, só foi um coadjuvante, né, dessa história. Deus é o protagonista. A gente nunca pode esquecer, quando lê a Bíblia, não assim valorizar tanto essa pessoa, mas da forma que Deus fez junto dela, né? O capítulo 3, por sua vez, capítulo 3, o salvo da fornalha ardente de Nabucodonosor. Então, no capítulo 3, a gente vê a história dessa fornalha. E tem um versículo aqui no capítulo 3 que, rapaz, é de chacoalhar a gente. É de chacoalhar a gente. Esses três, eles não tinham nada a perder. Eram jovens loucos pelo Senhor, né? Não tinha Jesus naquela época ainda. Jesus não tinha se manifestado. Não tinha Jesus, obviamente, né? Em carne, como homem. Mas ali ele estava como anjo, né, do Senhor. Mas olha só, no capítulo 3, ele foi lá e construiu a cabeça de ouro, que era a estátua, né, do capítulo 2. A cabeça de ouro já era a Babilônia. Então essa cabeça de ouro, né, eles construíram e fizeram uma imagem de ouro para adoração. E aí, como os três não se curvaram, né, diante dessa imagem, como eles tinham esse costume, esse hábito, isso acontece até hoje em tudo, né? Então, aí a gente vê essa situação aí deles, né? E o que acontece? Eles foram ali e decidiram não se curvar. Quando eles decidiram dessa maneira, o que acontece? Eles tomaram essa perseguição. E aí o rei, na sua fúria, na sua ira, foi lá e colocou mais fogo na fornalha. As pessoas que acenderam foram mortas pelo fogo. As pessoas que foram lá abrir, né, porque estava 7 vezes mais quente a fornalha, e os três. Daniel, só um detalhe, né, não sei se vocês perceberam, o Daniel não está nesse texto, tá? Daniel, no capítulo 3, ele não aparece. É só os três que vão para a fornalha. Daniel é exclusivo na Cova dos Leões. Então a gente vê essa parte aí, tá ok? Então o que nós vemos? Essa estátua de ouro. E esse versículo hardcore aí? É no versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Que diz assim, nessa tradução está dizendo assim, né? E se não
fica sabendo. Vou ler no 17 para a gente ter um entendimento melhor. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Pode livrar, não quer dizer que vai livrar. Eles não afirmaram, falaram, não, vai livrar e a gente vai dar de peito aberto aqui que ninguém vai nos derrubar. Não, não foi isso. Eles falaram, pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, ó o versículo 18, rapaz, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então aqui já foi um pau, uns 2 pés no peito do rei. O rei ficou louco no Jiraya, ele virou Jiraya lá, porque você imagina o que ele aconteceu. Se encheu de fúria e onde aconteceu tudo isso. E no final, mais uma vez, né, Deus foi glorificado através de um rei gentil, né? Que ali, ele no versículo 28, olha só o que diz. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo, né, que a gente tem a interpretação pentecostal, crê que é Jesus, né? Seu anjo livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, 29, Daniel 3:29, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo... Ele inverteu tudo, olha só que tremendo. É feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Então olha só, deu mais cargo, mais prosperidade para eles, só porque eles não se dobraram diante da estátua de ouro. Olha só, da cabeça de ouro lá, que já foi um sinal. Um capítulo vai amarrando com o outro, né? Vai ali entrelaçando com o outro. O capítulo 4, queridos, é a loucura de Nabucodonosor, né? Vamos dar uma acelerada aí. Então Deus humilhou o rei e tornando, né, como um animal, por causa da sua jactância, né? Então ali Deus transformou ele como um comportamento, uma figura animal ali, por causa da sua maldade. E no capítulo 5, a festa de Belsazar, né, e a queda da Babilônia. O que aconteceu aqui? Lembra que lá no capítulo 1 nós lemos que quando Nabucodonosor foi lá e pegou o rei Joaquim, como Daniel está falando, ele levou alguns utensílios da casa. Esses utensílios ficaram no templo de Marduk, o deus babilônico. E entendia-se eles que era algo sagrado, então não poderia mexer e deixaram lá separado. Né? Deixaram lá, ninguém vai profanar. Só que esse Belsazar, né, que vamos dizer que ele é neto de Nabucodonosor, porque o seu filho, dentro da história dos contos babilônicos, né, conta que ele foi filho de Nabonido, né? Que Nabonido ele não estava ali nessa ocasião, ele estava numa incursão arqueológica lá na Arábia, né? Então por isso que Belsazar ali se sentiu, né, o rei Bambambam, se chapou no vinho, estava lá com as suas ideias toda virada, e por causa dessa alegria do vinho ele pegou e falou, não, pega os copos lá, as taças de ouro, vamos beber tudo naquilo lá. E nisso já apareceu uma mão, escreveu lá, né, aquelas palavrinhas que chamaram Daniel, e Daniel revelou que aquele rei estava sendo punido naquela hora. E naquela mesma noite ele morreu. Olha só que forte que é isso, né? Ah, já que... Rafael, muito bem, Rafael, muito bem. É que eu sou já sou meio considerado a velha guarda, né? Então tem umas tradução bem antiga, né? Que o orgulho tá escrito jactância. Hoje a geração NVI, né? Nova versão internacional e
nova Almeida atualizada já é orgulho, né? Uma coisa mais fácil de interpretação. Mas obrigado aí pelo toque, Rafael. Puxa minha orelha aí se eu tiver meio errado aí. Então, jactância significa isso, orgulho, né? Então, vamos lá, queridos. Então, Belsazar, né, trouxe isso. Então, após a revelação, o rei Belsazar morreu na mesma noite. E ali, já na sequência, Dário, o Medo persa, né, que era um reinado. Só para explicar isso daqui um pouquinho, queridos, sem querer tomar muito tempo. O que acontece? Era uma junção de dois reinos. O Medo, que era muito antigo, tinha mais de 2 milênios, né, antes de Cristo. Eram os nômades, pastores, e os persas também uniram força com eles. Só que aí o que aconteceu? Teve, vamos dizer assim, popularmente, um golpe de Estado. E eles assumiram todo o território, né? Os persas assumiram todo o território ali dos Medo também. Por isso que é Medo-persas, né? Então era um povo só, já unido, só que uma só liderança. Beleza? Então, por isso que aí tem um medo. Não que Dário causa medo, nem que Dário ficou com medo, né? Mas Medo é uma tribo, né? Era uma nação também depois constituída, né? Beleza até aí, queridos? No capítulo 6, né? Só dando uma pincelada aí, que no último culto o apóstolo explicou muito bem aí essa parte. Então, Daniel na cova dos leões, dentro da recusa de Daniel, né, de deixar de orar a Javé, Dário, outro rei gentil, reconhece a grandiosidade de Deus após o milagre do livramento. Então, houve aquele livramento, né, que todo mundo já sabe a história, e Deus, agora com o reino, né, persa, já se passou muitos anos, né, aqui já estava mais velhinho, né, no capítulo 7 também, que a gente entra, ele já está mais velhinho, então ele entrou nessa outra parte aí. No capítulo 7, que são 28 versículos, nós encontramos o quê? A visão das bestas do mar. Então aqueles bichos lá que saía lá do mar, e cada um deles eram reinados, 4 reinos. O babilônico, tinha o rei Medo-persa, tinha o rei da Grécia, e tinha o rei de Roma, o Império de Roma, né, que era o mais terrível, que o que mais conquistou, né, dentro da história a gente vê isso. No capítulo, aqui já Daniel já velho, né, no reinado, aí volta um pouco na cronologia, como a gente estava falando. Então voltou, se já no capítulo 6 é o rei Dário, como que agora no capítulo 7 já vem Belsazar, que era aquele rei que morreu, que deu lugar a isso daí. Então ele reuniu essa história, né? Daniel reuniu nessa parte aí as visões separadamente dos episódios de livramento. Beleza? Então vamos lá. No capítulo 8, são 27 versículos, a visão do carneiro e do bode. É umas coisas... Sangue de Jesus tem poder, né? Você pode pensar, eita lasqueira, que trem doido é esse, né? Que visão é isso daí. Mas era a forma que Deus estava usando para revelar para Daniel, né? Então Daniel, ele já estava aqui já avançado em dias, né? Acredita-se que ele já estava com 80 anos quando ele começou a escrever essas revelações do capítulo 7 em diante. E ele teve depois essa revelação, né, que o próprio capítulo revela, que era o carneiro era o reino Medo-persa e o bode era o reino grego, né, de Alexandre o Grande. Então a vitória de Alexandre, né, é retratada aí no capítulo 8, e também a divisão do seu reino, lá em 4 generais, como a gente já disse, também no capítulo 8. Se você olhar bem certinho, existe isso. E tem um trem aí doido que chama o chifre pequeno. Esse chifre pequeno tem 10 chifres, tem bastante coisa, né? Mas esse chifre pequeno é o anticristo para os séculos vindouros. Então, vamos imaginar aí, mais 3 séculos em diante, já aconteceu aquele camarada lá, o Antíoco IV, né, que era do reino lá, era helenista, né, que veio lá da Macedônia, da Antioquia, que trouxe ali esse pesadelo ali dentro do episódio dos Macabeus. Então ele já relata também no capítulo 8. Olha só quanta informação, fala a verdade.
Então, só tendo esses comentários bíblicos, né, essa história, toda essa dissertação aí, para a gente poder entender tudo isso, né? Não é só as 70 semanas, né? Uma pausa aí para a gente falar um pouquinho. As 70 semanas da construção de Israel como Estado, né? Agora que fez recentemente 70, já está 76 já. Foi 45, né? 75, né? Acho que é isso, 75 ou 76. Não me recordo direito a data. Mas então não é depois Jesus ia vir, então é bem difícil a gente saber o tempo que Jesus vai vir. Importante a gente viver em condições, né, pela misericórdia e graça, aptos em santidade, em busca do Senhor, para a gente não ser tragado aí pela morte. A bem na verdade é essa. Mas no capítulo 9, a interpretação da profecia de Jeremias. Ali, lembra que a gente falou no começo? Entra aí essa parte das 70 semanas que Jeremias mencionou no livro. No versículo de 1 a 3 do capítulo 9 de Daniel, ele começa a ter acesso a essas informações. Vamos ler esses três versículos, que é Daniel, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Olha só que tremendo que é. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero. Assuero é quem? Então, é muita informação mesmo, né? Mas vamos lá. Mas filho de Assuero. Assuero foi quem? Xerxes I, lá no livro de Esther. Então, aqui, ó, Dário. A Bíblia fala tudo, né? Tudo que a gente precisa saber está na Bíblia, né? E aquilo que tem história facilita a nossa interpretação. Da nação dos medos persa, né? O qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, que é da Babilônia. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aí, no versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então aqui o que acontece, queridos? Aqui ele entendeu, lendo, meditando na palavra, no livro de Jeremias, e ele falou assim, ele pensou, né? Ele falou, puxa, há 70 semanas. E olha, por isso que ele estava com mais de 80 anos até. Já estava por findar, né? Já estava por terminar. E quando estava esse término, o que acontece? Ele falou, é hora de orar por essa restauração. E ele começa a interceder. Então aqui é um apanhado... A oração de Daniel, né, é o ponto central da teologia de todo o livro. Essa oração de Daniel é o ponto central teológico do livro, que ele vai estar ali rogando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo os pecados de Israel e de Judá, porque por conta da rebelião do povo, da teimosia do povo, da idolatria do povo, por isso veio esse castigo, mas Deus é misericordioso e ele clamou a Deus. Imagina a oração desse cara já com 80 anos, que sinceridade tinha ali dentro. Meu Deus, queridos, leia esse capítulo. Você não conseguiu ler ainda, ou releia de novo, porque o capítulo 9 tem muita coisa. E ali você imagina a sinceridade desse senhorzinho já, tiozão já ali, orando a Deus com toda a sinceridade, com toda aquela bagagem, com toda aquela história, e sendo um agente de Deus ali na Babilônia, ele falou, meu Senhor, tem misericórdia desse povo, que eles possam ser repatriados, né? Congregados novamente. Assim como foi profetizado também do capítulo 40 ao 48 de Ezequiel, assim como foi profetizado também do 40 ao 66 de Isaías, assim como foi profetizado também em Jeremias, que o capítulo eu já não lembro, mas foi profetizado que houvesse essa restauração. E aqui ele ora. É um homem de oração, não é? Ele ora. Quando ele recebeu essa revelação do livro de Jeremias, ele começou a orar. Ele começou a orar e nisso trouxe esse cunho teológico aí de todo o livro. Se você ler essa oração, você vai entender bastante, né? Então a resposta contém o quê? A multiplicação, né, para acontecer a devastação do reinado ainda do pequeno chifre, né? Aí entra também
a outra parte do anticristo, né, dessa época aí, que foi 2 séculos antes. Chamado anticristo para nós, né, mas só para vocês entenderem o tipo de anticristo, né, não que seria esse anticristo. Mas anticristo é todo aquele que blasfema contra Deus, se revolta, né, contra os cristãos, contra o povo de Israel, tá ok? Do capítulo 10, já caminhando aí para o final do livro, do capítulo 10 até o capítulo 12, versículo 4, é a revelação do futuro, dada pelo anjo. Então o anjo do Senhor revela todo esse futuro aí para Daniel, começa a explicar, começa a discernir todo esse tempo aí. Todas as visões apontam para essa que é a última, né? Então tudo aquilo que já foi dito no livro aponta para esse episódio, uma previsão da luta entre Seleucidas, que é o reino do norte, e também os Ptolomeus, que é o reino do sul, sobre a terra magnífica. Então, em Jeremias 3,19 fala isso. Se você estiver anotando aí, Jeremias 3,19 fala dessa luta entre Seleucidas e os Ptolomeus. Que Seleucidas é de Antioquia, o reino do norte, e Ptolomeus é o reino do sul, lá do Egito. Tá ok? Então aqui ele começa a escrever isso. Ascensão, a vinda, né? Chifre, né, vamos dizer assim, é feio esse nome pra caramba, né? Verdade ou não é? Pequeno chifre, mas é o que tá na Bíblia aí. Pequeno chifre, que é o rei Antíoco, né? Que tá lá no capítulo 11, né, de 21 a 45. E concentra-se também na devastação toda ali de Jerusalém por esse governador, né? Que é a história dos Macabeus que a gente falou. Tem uma fala aqui, né? Do Cláudio e da Eliana, verso 18, do cão 9. Fazemos os nossos pedidos por causa da sua grande compaixão. Do capítulo 9, entendi. Não o cão, né? Do capítulo 9, 18. Vamos ver aqui o que ela falou. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. É tremendo, hein? Olha isso. Mas em tuas muitas misericórdias. Então, não pela nossa justiça, não por nós sermos honestos. É isso mesmo, justamente. Bem lembrado, quando eu estava lendo, eu enxerguei isso também. Mas é bastante coisa, né? Amém, queridos? E a destruição no contexto do fim, lá do capítulo 12, de 1 a 4, que é o finalzinho. E a conclusão, no capítulo 12, 5 até 13, que é as perguntas feitas, porém respostas de muitos números enigmáticos ali, né? Tem muitos números, então tem que estudar muito ali para poder entender isso daí. Eu acredito que, assim, uma visão escatológica é uma visão, vamos dizer assim, uma posição escatológica, né? Se é milenista ou pós-milenista, tribulacionista, todos esses termos aí a gente pode estudar uma vida inteira para poder decidir aquilo que realmente nós somos, né? Mas fica aí a dica, né, para você estudar a respeito desse assunto. Mas aqui ele está falando disso, só que qual que era o que o anjo estava reportando ali para Daniel? Para ele falar, calma Daniel, calma, que você vai ter a sua recompensa, que é a ressurreição, e você vai gozar ali de todo aquilo que você semeou no Senhor, mas descanse, né, até a ressurreição. Então essas perguntas ficaram mais ou menos sem resposta, porque não era para a época dele. Então olha só, depois do reino persa foi mais 200 anos, né? Depois tem mais 10 anos ali do grego, depois o romano. Então teve muitas coisas que aconteceram. Então Daniel já havia falecido, né? Como homem. Então não tinha mais esse acesso. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. É tremendaço mesmo esse livro. Nós poderíamos
passar aí bem uns 4 meses só estudando esse livro, tem muita informação, mas eu acredito que com essa pincelada aí, com esse panorama bem superficial do livro, a gente consiga ler ele agora com outros olhos, entendendo esses reis, entendendo um pouco dessas visões. Essas aulas têm o intuito de dar um start na sua intenção, na sua vontade de estar aprendendo mais sobre, atendendo mais sobre a Bíblia. Então, por isso que é importantíssimo aí vocês estarem, continuar estudando, né? Não parem, né? Então, essa semana nós vamos ler, semana que vem nós vamos entrar nos livros dos profetas menores, que são capítulos curtos, tá? Diferente de maiores, mas vamos começar com Oséias. É uma cajadada, hein? Aguarde que tem paulada aí hardcore em cima dos judeus, em cima da gente também, né, como igreja, mas é bem forte, é bem violento ali como que Deus trata na vida desse profeta para que ele possa ensinar. Queridos, estou amando, não sei você, mas estou amando esses estudos. Tenho aprendido muito com vocês, né? Não é só porque a gente prepara a aula que a gente já sabe de tudo. Não, que é isso? A gente está aprendendo demais e eu estou muito feliz com vocês que estão participando, vocês que estão assistindo as aulas aí posteriormente. E eu acredito que Deus tem um propósito nisso, que nós precisamos entender a Bíblia, né? Para falar dessa Bíblia. É lógico que a paixão é por vidas, é pregar o evangelho, mas essas boas notícias. E nós temos que entender, queridos, a Bíblia, essa Bíblia aqui que a gente carrega na mão. Que livro é esse? Que época foi escrita? Por que ele disse isso? Por que Deus está castigando o povo? Por que Deus está corrigindo o povo? Então, tudo isso nós estamos aprendendo cada semana aí com esse desafio. Eu acredito que a gente vai passar até o ano que vem. Eu acredito que o ano que vem só, não sei ainda ao certo, mas nós temos mais 12 semanas, são 3 meses, né? Então, outubro, novembro e dezembro. Se a gente com fé em Deus, a gente termina, né? Com a graça do nosso Senhor, a gente termina o Antigo Testamento nesse ano. E o ano que vem, vibrante, a gente vai começar um Novo Testamento com a pessoa maravilhosa de Jesus, a biografia de Jesus com os 4 evangelhos. É para arrepiar, né? O pelo da cabeça. Mas, glória a Deus por isso. Estou muito feliz e espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo. Amém, queridos? Vamos orar então, em nome de Jesus. E com fé em Deus, a gente vai conseguir aprender cada vez mais. Amém? Se você tiver um pedido de oração, coloque aí, que a gente vai orar em seguida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse rico momento, Senhor, essa hora tão preciosa desta semana, Deus, que assim eu julgo nesse ministério de ensino, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor continue nos capacitando, capacite cada pessoa que ouvir, Senhor Deus, essa mensagem, esse panorama, Senhor Deus, essas histórias, Pai, para que a gente possa entender cada vez melhor a Tua palavra. Nós queremos entender o livro, Senhor. Nós queremos falar para as pessoas de quais livros são esses que nós carregamos nas nossas mãos, Senhor. Em que época, em que contexto isso foi escrito. Nos ajuda, Pai. É através da Tua graça, é através pela Tua misericórdia, do Teu Espírito Santo que o Senhor nos dá esse privilégio, Senhor. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo traga sabedoria, inteligência, conhecimento do Senhor, através da história, Senhor Deus, da cultura e das estações, Pai, para que nós possamos viver o melhor e amar, Senhor Deus, de uma forma apaixonada a Tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, rir com ela, Deus, que nós possamos nos alegrar com a Tua palavra, que nós possamos chorar com a Tua palavra, Deus, que nós possamos aprender com a Tua palavra, que a Tua palavra possa nos edificar, seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor Deus, se não tivesse meditado na Tua palavra, Deus, nós teríamos, Senhor Deus,
pecado com muito mais veemência. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Laura também, Senhor, em nome de Jesus, e que o Pai amado, a vida da Laura seja alcançada por essa graça, Deus, por esse favor imerecido, assim como o povo de Israel, Senhor Deus, recebeu essa graça, esse amor incondicional. Oh Deus, assim o Senhor faça na vida da Laura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Como igreja aqui junto com os nossos irmãos, nós oramos em nome de Jesus para que essas vidas sejam tocadas pelo Senhor. Para que a Laura receba a cura do Senhor, oh Deus, em nome de Jesus. E que, ó Deus amado, esse alívio, Senhor Deus, possa gerar saúde perfeita e ela possa glorificar o teu nome. Que essa cura, Deus, além de dar saúde para Laura, possa glorificar o teu nome. Usa a vida da Laura para glorificar o teu nome, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Um grande abraço. Espero estarmos juntos aí no próximo domingo, que é o culto de celebração, hein? O povo de Israel, em toda essa época aqui, estava nos apertos aí sem o templo. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos o templo, e aquele que não é do grupo de risco, né? Todas aquela história, né, que a gente sabe, as precauções, tudo aquela preventiva, né, que nós devemos ter, mas o templo está aí, né? Aquele que está apto, né? Aquele que está livre aí, não tem restrição nenhuma. Aqueles que têm restrição, veja bem, nós respeitamos, viu? Nós respeitamos muito as pessoas idosas, pessoas que estão na linha de frente, né? As pessoas com seus N motivos aí, nós respeitamos tranquilamente. Mas aquele que pode, nós incentivamos você a estar lá na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, e o Cláudio e a Eliana tá falando aí, né? Amém, é verdade, chorei muito ao ler o livro de Daniel ontem. É forte, né? É muito forte. Amém, queridos? Deus abençoe, um beijo no coração, até a próxima.